Um desafio inadiável para a igreja de hoje. Parágrafo 108. Numa época particularmente difícil para a igreja de Roma, quando as instituições imperiais estavam a ruir sob a pressão dos bárbaros, o Papa São Gregório Magno advertiu assim os seus fiéis. Todos os dias podemos encontrar Lázaro, se o procuramos. Todos os dias nos disparamos com ele, mesmo sem o procurar. Eis que os pobres que se apresentam de forma insistente a fazer-nos pedidos poderão um dia interceder por nós. Não desperdiceis, portanto, as oportunidades de agir com misericórdia e não negligencieis os remédios que recebestes. Ele desafiava corajosamente os preconceitos disseminados contra os pobres, como aqueles que os considerava responsáveis por sua própria miséria. Quando virdes os pobres a fazer algo repreensível, não os desprezeis, nem desconfieis deles, pois a frágua da pobreza talvez esteja a purificar o que eles fazem, contraindo culpas, mesmo que muito leves. Com frequência, o bem-estar torna-os cegos, a ponto de pensarmos que a nossa felicidade só pode ser alcançada se conseguirmos viver sem os outros. Nesse sentido, os pobres podem ser para nós como mestres silenciosos, reconduzindo o nosso orgulho, a nossa arrogância a uma conveniente humildade. Parágrafo 109. Se é verdade que os pobres são sustentados por aqueles que têm meios econômicos, certamente é possível afirmar o contrário. Essa é uma experiência surpreendente, testemunhada pela tradição cristã, que se torna uma verdadeira reviravolta na nossa vida pessoal, quando percebemos que são precisamente os pobres que nos evangelizam. De que modo? No silêncio de sua condição, eles colocam-nos diante de nossa fraqueza. O idoso, por exemplo, com a fragilidade do seu corpo, lembra nossa vulnerabilidade, ainda que a tentemos esconder por trás do bem-estar ou das aparências. Além disso, os pobres fazem-nos refletir sobre a inconsistência daquele orgulho agressivo com que muitas vezes enfrentamos as dificuldades da vida. Em suma, eles revelam a nossa precariedade e o vazio de uma vida aparentemente protegida e segura. A esse respeito, ouçamos novamente São Gregório Magno. Ninguém, portanto, se sinta seguro dizendo: eu não roubo os outros, não usufruo apenas dos bens recebidos licitamente, mas usufruo apenas dos bens recebidos licitamente. Pois o rico Epulão não foi punido porque quis para si os bens alheios, mas por se ter descuidado de si mesmo depois de ter recebido tantas riquezas. A sua condenação ao inferno não foi determinada porque, na felicidade, não conservou o sentimento do temor, tornou-se arrogante pelos dons recebidos e não teve qualquer sentimento de compaixão. Parágrafo 110. Para nós cristãos, a questão dos pobres remete-nos à essência da nossa fé. A opção preferencial pelos pobres, ou seja, o amor que a Igreja tem por eles, como ensinava São João Paulo II, é decisivo e pertence à sua constante tradição. Impele-a a dirigir-se ao mundo no qual, apesar do progresso técnico-econômico, a pobreza ameaça assumir formas gigantescas. A realidade é que, para os cristãos, os pobres não são uma categoria sociológica, mas a própria carne de Cristo. Com efeito, não basta limitar-se a enunciar de modo genérico a doutrina da encarnação de Deus. Para entrar verdadeiramente nesse mistério,
É preciso especificar que o Senhor se faz carne, que tem fome e sede, está doente e na prisão. A igreja pobre para os pobres começa pelo dirigir-se à carne de Cristo. Se nos fixarmos na carne de Cristo, começamos a compreender qualquer coisa, a compreender o que é esta pobreza, a pobreza do Senhor. E isso não é fácil. Parágrafo 111. O coração da igreja, por sua própria natureza, é solidário com os pobres, excluídos e marginalizados, com todos aqueles que são considerados descartáveis pela sociedade. Os pobres ocupam um lugar central na igreja. O que deriva da nossa fé em Cristo se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados. A preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. No coração de cada fiel encontra-se a exigência de ouvir esse clamor que deriva da própria obra libertadora da graça em cada um de nós, pelo que não se trata de uma missão reservada apenas a alguns. Parágrafo 112. Por vezes, em alguns movimentos ou grupos cristãos, nota-se a falta ou mesmo a ausência de compromisso pelo bem comum da sociedade, e em particular pela defesa e promoção dos mais fracos e desfavorecidos. A esse respeito, é preciso recordar que a religião, especialmente a cristã, não pode ser confiada à esfera privada, como se os fiéis não devessem interessar-se também pelos problemas relacionados com a sociedade civil e pelos acontecimentos que dizem respeito aos cidadãos. Parágrafo 113. Na realidade, qualquer comunidade da igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila, sem se ocupar criativamente, nem cooperar de forma eficaz para que os pobres vivam com dignidade e haja inclusão de todos, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que fale de temas sociais ou critique os governos. Facilmente acabará submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulado em práticas religiosas, reuniões infecundas e discursos vazios. Conteúdo. 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 Conteúdo.